Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Em 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016, o país vivia uma situação econômica favorável. O PIB na época crescia ano após ano, colocando o país na 5ª colocação como maior economia mundial. Conforme os anos se passaram, foram feitos muitos questionamentos sobre os reais benefícios que os Jogos Olímpicos do Rio trariam para o país. Dados mostram que o custo total para a realização do evento giram em torno de 38,6 bilhões de reais. Desse total, 64% seria destinado às obras que irão favorecer a população futuramente. Mas a dúvida sobre a efetividade que o legado olímpico vai gerar continua sendo um dos principais pontos discutidos pela população da cidade-sede. Sobre essa questão, conversamos com o professor e pró-reitor do Centro Universitário Augusto Mota, a Unizuan, Carlos Figueiredo. Atualmente, ele coordena um grupo de pesquisas relativas ao legado olímpico das Olimpíadas do Rio 2016. Nas expectativas do professor Carlos, melhoras significativas só devem vir dentro de alguns anos. Isso só vai efetivamente acontecer daqui a uns 2 anos, é o que a gente está como hipótese. Hoje, os resultados que a gente tem não estão mostrando isso, inclusive estão mostrando um crescimento negativo, né? Ele também citou quais as áreas devem sofrer os principais benefícios com a vinda dos Jogos. Nós estamos aí numa expectativa de cerca de 20% de aumento nessa relação de empregabilidade, de turismo, principalmente turismo. É uma hipótese que a gente vai medir. Em uma análise feita pelo professor da Unesp e membro do Observatório do Esporte, Zeca Marques, 59 das 60 capas de jornais feitas após o anúncio oficial do Brasil como sede das Olimpíadas felicitavam sua escolha. Conforme os anos se passaram, a recepção sobre os Jogos foi caindo cada vez mais. Grande parte dessa perda de apoio se deve às denúncias sobre corrupção no governo, à ascensão da crise econômica nacional e os problemas sociais no Rio de Janeiro. À medida que se desenvolviam as obras olímpicas na cidade-sede, o público se mostrava muito insatisfeito devido a alterações na cidade. Em determinado momento, pesquisas revelaram que 40% do público nacional não apoiava a vinda dos Jogos Olímpicos. Porém, conforme algumas obras terminavam, a opinião dos moradores da cidade do Rio de Janeiro foi se alterando, como explica o professor Carlos Figueiredo. Transporte, os questionários que nós passamos 2 meses antes mostraram assim, uma impressão muito ruim em função das obras, mas as respostas estão começando a chegar agora, já estão mostrando uma sinalização diferente para a cidade. Que 2 meses antes o impacto super negativo, uma rejeição total, uma percepção muito ruim dos transportes. Mas agora a percepção dos cariocas está mudando. E isso vai mudar cada vez mais nesse ano, em função da finalização dessas obras. Depois, empregos, eles estão na mesma tendência. O impacto nas áreas de transporte e mobilidade urbana são os que mais chamam a atenção, como esclarece o professor da Unizuan, Carlos Figueiredo. Então você já tem ali cerca de 4 quilômetros de VLT funcionando, uma integração de metrô, VLT, BRT e ônibus funcionando, o metrô para Barra funcionando, quer dizer, que era uma grande expectativa de não funcionar, ele está funcionando. Se for olhar o cômputo geral, as coisas estão funcionando e o que se passa na fala das pessoas é isso, é que não há reclamação, as pessoas estão satisfeitas. Conversamos também com o jornalista do jornal Estado de São Paulo, Pablo Pereira. Perguntando sobre as possíveis melhorias que o Rio de Janeiro teria com a vinda dos Jogos, Pablo baseou sua resposta nos dados de uma pesquisa divulgada no último mês pela FGV. Uma conclusão que eles tiram é que entre 2008 e entre 2016, mais a partir de 2013, a renda per capita no Rio, na cidade do Rio, cresceu 30%. Contra um crescimento de 18% nos municípios vizinhos ali, olhando só a região da Grande Rio. É claro que a gente, olhando o volume de dinheiro, 36, 38 bilhões, que é o total investido na Olimpíada, talvez a gente estranhe que hoje não se tem esse benefício social não seja do tamanho que a cifra maior sugeriria que fosse. Para Pablo, os ganhos sociais apresentados nas pesquisas da FGV evidenciam os benefícios do recebimento dos Jogos Olímpicos.
Por exemplo, se você observar aqui no quadro deles, em 1992 a gente tinha máquina de lavar por residência, 40,5% das residências com máquinas de lavar. 2008, 73%. E o 2014/2015, 87%. Houve uma melhora em alguns itens comuns da vida das pessoas. Coleta do lixo melhorou. Água encanada melhorou, eletricidade melhorou, anos de estudo da população, total de anos melhorou. Houve uma série de pequenas melhoras. Então, o fato de ter o Brasil trazido a Olimpíada para a cidade do Rio, para mim, olhando esses dados aqui, que são compilados do IBGE, portanto são dados objetivos, eu acho que valeu a pena. De acordo com a mídia, o total dos gastos feitos para a transformação do Rio de Janeiro com a vinda das Olimpíadas ultrapassou os 36 bilhões de reais. Uma grande parcela da população, porém, não enxerga que o investimento feito para os Jogos tem o retorno esperado. O jornalista Pablo Pereira, do jornal Estado de São Paulo, comenta essa situação. Olhando assim os jogos como um todo, além do ganho social que aparece aqui, aí nós vamos discutir, não, mas é pouco, poderia ser melhor. Talvez, se a situação brasileira tivesse hoje outro no patamar 2008, 2009, talvez esse rendimento, esses índices fossem até muito melhores. Acredito que até pudessem ser mesmo bem melhores. Mas agora veja, vamos fazer um raciocínio contrário. Se nós não tivéssemos em 2016 a Olimpíada do Rio, se lá em 2008 o Rio não tivesse vencido a disputa com as outras cidades, e nós não tivéssemos hoje as Olimpíadas no Rio de Janeiro, qual seria a situação? Nós estaríamos ainda com todos esses índices aqui apontados regredindo a patamares anteriores. Quer dizer, desde 2008 poderíamos ter perdido a oportunidade de incentivar, de impulsionar os setores que só foram impulsionados por causa da vinda dos Jogos. De acordo com matéria publicada em 2014 pelo Estado de São Paulo, o prefeito Eduardo Paes afirmou que 57% dos recursos vindos para as obras são de origem público-privadas. Construções como a Vila Olímpica, por exemplo, são de total posse de empresas, o que levanta dúvidas sobre quem serão os reais beneficiados com a vinda das Olimpíadas. O jornalista Pablo Pereira comenta sobre essa situação. Toda a construção da Vila dos Atletas, se não me engano, tudo é PPP. E ali há construtoras que trataram aquilo como um negócio, né? Acabados os jogos, os apartamentos vão passar por uma reforma e aí se entrega aos proprietários, a chave passa então à mão dos proprietários. É claro que na parceria público-privada, as empresas que participaram disso entram nisso para ganhar dinheiro. Agora, veja, se o governo do Rio não fizesse em PPP, era mais custo, talvez a qualidade dos equipamentos esportivos financiados pela outra matriz de financiamento não fosse tão efetiva. Eu acho que a PPP é uma ferramenta do sistema, tem que ser usada. E é claro que aí as empresas entram nessa para ganhar dinheiro, né? O jornalista Pablo Pereira falou sobre uma entrevista que fez com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na época, o jornalista questionou o político sobre a efetividade da vinda dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, ao invés de utilizar os recursos no combate às desigualdades sociais do município. Pablo conta a resposta que obteve do prefeito fluminense. Vale a gente ter jogos na cidade, gastar esse volume todo de dinheiro. Esses recursos, eles não poderiam ser geridos de uma forma que se desfavelizasse, que se ajudasse na desfavelização do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que ele me respondeu é que o governo dele estava investindo bastante em habitação popular, com a ajuda dos programas da Caixa Econômica, enfim, Minha Casa Minha Vida, que na época ainda estavam em andamento, hoje não estão mais, estão sendo desativados. Na verdade, o Paes não teve como responder a questão. O que ele colocou é o seguinte, cara, mas as favelas estão aí, nós estamos tentando resolver de um jeito. Por conta disso, eu não vou trazer os jogos. A questão dessa discussão é prioridade, né? O que é prioridade para o governo brasileiro? O que é prioridade para o governante, para o administrador público? O professor da Unizuan, Carlos Figueiredo, termina dizendo que até o momento os Jogos Olímpicos têm passado uma boa impressão para o público. Segundo ele, a organização e gerenciamento dos recursos está sendo satisfatória, colocando o Rio como uma das melhores cidades sedes dos últimos tempos.
nós tivemos muitos problemas em outras Olimpíadas, né, em Pequim, problema com credenciamento do atleta, atentado em Atlanta, mesmo em Londres nós tivemos problemas lá de uma rejeição dos taxistas e uma confusão. E aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente está com um evento que está correndo muito bem, houve um impacto muito grande em termos internacionais com a abertura e não temos nenhum relato de atentado, de violência, de segurança, quer dizer, as Olimpíadas aqui estão correndo muito, muito bem. Então, se você for comparar com outras Olimpíadas, o Rio está no nível de organização de Londres e de Barcelona. Então, a gente poderia estar aí nesse tripé, Barcelona, Rio, Londres, né? De resultado prático na organização. Muito bem, depois da locução do Heitor Facini, agradecendo o professor e pró-reitor do Centro Universitário Augusto Mota, o Carlos Alberto Figueiredo, e também o jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Pablo Pereira. O Tuca continua aqui com a gente para debater a matéria da semana. Fui abandonado por Ari e por Zeca Marques, que eles têm uma banca ali mesmo. Isso, mas estamos recebendo aqui a presença tanto do Leonardo Guerino, como também da Adriele Silva. Adriele, começa falando pra gente como é que foi fazer essa matéria e sua opinião também a respeito do assunto. Um abraço para você. Um abraço lá aos ouvintes da mesa. Bom, em relação às obras da Olimpíada desse ano, muitas estavam voltadas para a área do meio ambiente, outras estavam voltadas para a segurança, para o transporte público. E essas obras estavam avaliadas em torno de 38 bilhões de reais, eu acho que cerca de 43% a mais que a Copa do Mundo, que foi 25,6 bilhões. E em relação a um estudo feito pelo Instituto de Administração, a FIA, eles falaram que 51 bilhões de dólares vão render pela Olimpíada e 120 mil empregos, enquanto a Copa gerou cerca de 1 milhão de serviços. Em relação aos prazos, o prefeito disse que todas foram entregues, mas apresentaram alguns defeitos, principalmente na parte de alojamento, que algumas delegações informaram que estava tendo vazamento, de sujeira e tudo mais. E eles falaram que estava tendo alguns reparos já. Em relação ao legado mesmo, a gente tem a questão da integração entre os metrôs, a gente tem várias arenas que vão ser transformadas em escolas, vão ser transformadas. O próprio estádio de handebol vai virar 4 escolas municipais. Vai ter essa transformação. Ô, Léo, só uma coisa antes do Léo entrar. Você repete o valor para mim, quanto gastou na Copa do Mundo? Foram gastos 38 bilhões na Olimpíada e 25,6 bilhões na Copa. Então, né, pessoal, quando a gente pega e compara e vê o número de modalidades que foram atendidas, e se analisar friamente, a gente tem uma mini Copa do Mundo dentro das Olimpíadas e mais tantas outras modalidades, né? Foram criados muitos outros espaços de arenas, de espaços de competição. Então, eu chego à conclusão que gastou muito na Copa. Sim, exageradamente. Né? Pelo menos essa comparação, assim, a grosso modo, que a gente está fazendo entre tantas e tantas modalidades que a gente vê nos Jogos Olímpicos, tantos atletas e tudo que foi feito, realmente. Bem, e não tô aqui, lógico, não tô fazendo nenhum jabá e nem tô ganhando para defender a cidade do Rio de Janeiro, mas pelo menos a gente tá vendo lá que foi entregue o BRT, o ônibus, que a população diz que está funcionando muito bem, e o VLT também, o veículo leve sobre trilhos, que está funcionando. Então acho que, se for analisar, não pode ter sido um sucesso, mas não pode dizer que foi um fracasso também. Já que dá para observar alguns benefícios aí para a população. Claro. Mas também tem algumas restrições de um caráter meio safado de algumas ações. Né? Por exemplo, essas arenas que serão desmontadas e transformadas em escolas. É lógico que isso deve ter um custo nesse desmonte e nessa montagem das escolas. Haja essa transformação. Então, quer dizer, alguma empreiteira está ganhando alguma coisa nessa transformação, né? Então, isso é comum, infelizmente. É chato, é feio de falar, mas isso é comum de como atuam governo e empreiteiras no Brasil. Mas olhando assim, grosso modo, eu não vejo os jogos como total fracasso, não. Acho que o problema é a crise inesperada que a gente vive. Sem dúvida. Vamos ouvir também o nosso querido Leonardo Guerino. Tudo bem contigo, Léo? Olá, Guilherme, muito bom estar aqui mais uma vez no Observatório do Esporte. Olá, professor. Olá, amigo ouvinte, é claro. Professor, infelizmente eu tenho que discordar do seu ponto de vista. Vamos lá. Eu imagino que E aqui você não vai ser expulso do programa. Eu imagino que a comparação, ela não pode ser avaliada dessa forma. Afinal, o preço de cada arena esportiva gasta na Copa do Mundo é um dinheiro muito maior do que a construção de pequenas arenas
para a Olimpíada. E outra coisa, se não me engano, na Copa do Mundo são 12 cidades sedes. No Rio de Janeiro é uma só. Imagino que essa contenção por cidades torna mais fácil a administração do dinheiro e a aplicação mais do dinheiro. Mais fácil de desviar o dinheiro. Também. Mas sim, eu acho que a aplicação do dinheiro numa Copa do Mundo, são por mais cidades que haja, é mais complicado e consequentemente, gasta-se mais. Mas, Guilherme, quanto à matéria, eu queria destacar 2 pontos da matéria. Primeiro são os benefícios que já estão acontecendo para a população do Rio de Janeiro, né? Principalmente nas áreas de transporte, como vocês já falaram. Contudo, eu queria fazer uma ressalva. Eu tenho certo receio quanto a esses benefícios e novidades que a população do Rio de Janeiro está sofrendo, por questão de pode ser ilusória. Afinal, as pessoas estão deslumbradas ainda com a Olimpíada. Está tudo funcionando muito bem. Mais ou menos. Relativamente sim, mas a população inteira está com os olhos no Rio de Janeiro. O governo também está com todos os olhos no Rio de Janeiro. Está tudo funcionando perfeitamente. E nada de ruim está sendo falado em jornais. Está tudo correndo muito bem. E eu acho que isso pode ser ilusório. Eu acho que esse deslumbramento momentâneo das Olimpíadas, assim que houver o encerramento delas, vai acabar. Ou seja, enquanto o mundo todo está focado no Rio de Janeiro, tudo a gente imaginava que correria bem mesmo. O problema vai ser depois das Paralimpíadas, dos Jogos Paralímpicos. Assim que acabar as Olimpíadas e as Paralimpíadas, vamos ver o real legado que o Rio de Janeiro vai demonstrar. Como vai funcionar daí pra frente. Inclusive mesmo, como já foi citado na matéria e tão elogiado, os transportes. Vamos ver se assim que acabar, os transportes vão funcionar tão perfeitamente como está sendo falado que está funcionando. Vai ser a prova de fogo mesmo e a gente vai relatar aqui também, com certeza, no Observatório do Esporte daqui a alguns meses. Uma preocupação que eu tenho, Guilherme, lógico, todo tipo de legado é importante, mas eu especialmente tenho uma preocupação com o legado das instalações em termos de transformar aquilo em centro de excelência de treinamento esportivo. Eu acho que isso seria um legado extremamente importante para o esporte brasileiro. Né? A gente viu que o legado dos Jogos Pan-Americanos não foram tão aproveitados do ponto de vista do rendimento esportivo. Muito pelo contrário, né? Arenas abandonadas, um velódromo que teve que ser reconstruído, isso para mim é um absurdo. O velódromo que serviu para os Pan-Americanos não pôde ser usado e teve que sofrer uma grande reforma. Um espaço de o quê? Uma década? Nem isso. Então eu quero ver se essas arenas, esses espaços, os equipamentos vão ser reaproveitados, né? Que isso gere aí uma possível nova geração de atletas olímpicos. Então acho que isso para mim é um legado importante de um evento como os Jogos Olímpicos. Se a gente parar para pensar, então, nos últimos 10 anos a gente teve Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Paralímpicos e também Copa Jogos do Militares. Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Vários eventos e se a gente parar para pensar do que a população está tirando proveito disso, é muito pouco, né? Sim, e nesse ponto exatamente que eu gostaria de falar, Guilherme, é que foram gastos quase 40 bilhões só no Rio de Janeiro para a montagem das Olimpíadas. Assim que acabar, vamos ver quem vai ser os principais, repara que eu falei, principais beneficiados, porque 47% do que foi gasto nas Olimpíadas é do governo. Agora, os outros 53% são de parcerias públicos-privadas. Ou seja, os empresários que investiram dinheiro na Olimpíada, que são os donos de grande parte da sua estrutura. Por exemplo, a Vila Olímpica. Ela é toda de uma construtora. Assim que acabar os jogos, a Vila Olímpica vai ser vendida para pessoas comuns. Quem pagar a taxa de um apartamento comum. Então, quando acabar, vamos ver quanto que a população em si vai ganhar e quantos empresários que investiram nas Olimpíadas vão ganhar. Vamos ver qual que vai ser o parâmetro. Outro fato que eu gostaria de destacar também é que as Olimpíadas, elas estão sendo iguaizinhas à Copa do Mundo. Primeiro, todo mundo queria. Quando foi em 2009 e em 2008, quando foi anunciado. Comemoração, todo mundo queria. Feliz quando o vida. momento econômico do Brasil estava favorável, todo mundo queria a Olimpíada e todo mundo queria a Copa do Mundo. E seria um desafio. E todo mundo estava se propondo a pagar por esse desafio. Na verdade, todo mundo otimista naquele momento. Sim, né? Sim, exatamente. Talvez otimismo seja a melhor palavra. Depois, assim que o momento econômico foi piorando, ninguém mais queria. Todo mundo estava insatisfeito.
com razão, inclusive, Sim, o momento político e econômico que o Brasil tem passado. Que não. Mas aí volta o que a gente conversou na abertura do programa, que o Zeca trouxe, né? A gente vai do céu para o inferno também rapidamente em vários aspectos. Eu acho que, como eu apontei aqui, a partir do momento que a gente teve uma inversão, né, a gente tinha uma expectativa de futuro que não se concretizou. Claro. Então isso mudou tudo. Não, e não é assim, nesse ponto, pelo menos, eu não estou criticando a postura do brasileiro, porque ele está sofrendo isso, né? Então ele tem essa opinião, mudou porque ele sentiu o reflexo no dia a dia dele também, está revoltado com políticos, não contra o evento em si, mas contra os políticos, contra quem gerencia toda essa situação. Então o sentimento do brasileiro mudou, do anúncio até o momento da realização. Só que esse aspecto que era de otimismo, de olhar para o futuro e pensar, poxa, a gente vai estamos bem hoje, vamos estar melhor ainda lá na frente. Isso não aconteceu na prática. Sim, sem dúvida. E o problema é que quando começou a Copa do Mundo, todo mundo se apaziguou. Todo mundo se conteve e viu que poderia dar certo. A Copa do Mundo foi assim. Quando começou, e a partir do momento que teve os jogos, foi um espetáculo. Todo o Brasil estava satisfeito. O mesmo está acontecendo com as Olimpíadas. Está todo mundo feliz. O problema da Copa do Mundo é que quando ela terminou, todo mundo achava que o Brasil ia viver um novo momento do futebol. As arenas iam ser usadas, havia uma nova infraestrutura, o futebol ia mudar. Essa era a esperança. Não aconteceu. As Olimpíadas, quando acabar, talvez vão passar pela mesma situação. O universo olímpico brasileiro vai ser mudado com a vinda das Olimpíadas. Assim que elas encerrarem, o universo olímpico brasileiro vai mudar. Será? Não, a gente pode tomar como base Londres. Londres está tendo um desempenho bem inferior do que teve quando sediou os Jogos Olímpicos. Acho que isso é uma expectativa normal. As pessoas se preparam para o evento em casa, né? E quando isso acontece, a gente tem um desempenho satisfatório, mas não quer dizer que nada garante que nos próximos Jogos Olímpicos esse legado vai se transformar em novas medalhas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Sem dúvida nenhuma, só o tempo dirá. Bom, você que é ouvinte do nosso programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo. Também hoje tivemos aí a presença do professor Ari Rocco e a participação do Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.